Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Rise Class, onde toda segunda-feira, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado para acelerar ainda mais os teus resultados. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Coloquem aqui nos comentários que eu estou de olho. Pode colocar se a câmera tá boa, se vocês estão conseguindo assistir direitinho, se o microfone e o áudio tá bom também. Olá, olá. Deixa eu fixar aqui a câmera para vocês não se perderem. Sejam todas muito bem-vindas novamente. Eu tô dando um tempinho para quem está entrando. Mas se tu não faz ideia de quem eu sou, caiu aqui completamente de paraquedas. Eu me chamo Raissa Mendes, sou designer, instrutora, palestrante e fundadora da comunidade Rise, onde profissionais da beleza de todos os nichos estão, que não querem mais ser comum, que não querem mais essa insistência em vender, esse trabalho em vender o seu serviço. Lembrando que as aulas não ficam salvas, tá? A gente disponibiliza algumas aulas depois por algumas horas, então eu te aconselho que fique até o final para não perder nenhum minutinho. Se tu tá me escutando bem, coloca um ok aqui no chat para mim saber se a câmera tá boa, se o áudio tá bom também. Assim eu consigo entregar a melhor aula aqui para vocês. E antes da gente começar, me manda aqui no chat de onde você está me assistindo, se você é uma caloura ou se você é uma alfa. Aqui a gente chama de caloura, são aquelas que estão aqui pela primeira vez, assistindo a nossa aula pela primeira vez. E a alfa é aquela aluna que já participou de 2 ou mais Rise Class, sendo ao vivo ou também as gravações, teve acesso às gravações, para a oportunidade de ter um replay. A gente vai dar um tempinho aqui, mais alguns minutinhos só para vocês entrarem, pegarem o papel e a caneta, para não perder nada, para anotar tudo, porque hoje a gente tem um conteúdo incrível aqui na próxima, no mínimo, meia hora, tá bom? Então, pega o papel e a caneta, se prepara aí que a gente já vai começar. Antes da gente começar, eu queria fazer um combinado. Aqui eu consigo ver os comentários de vocês. Eu queria combinar alguma coisa. Sempre que vocês tiverem um insight, que vocês pensem assim, isso aqui valeu muito a pena. Esse valeu a pena escutar, valeu a pena estar aqui hoje. Comentem no chat. Nível Rise. Isso é muito importante para mim, porque eu consigo ver se eu estou gerando valor para vocês. Se o que eu estou passando aqui para vocês é relevante. Se vai te agregar de alguma forma, se tu vai conseguir usar isso futuramente. Então, vamos lá, vamos dar início. Já são 4, meio-dia e 4. Vamos dar início na nossa Rise Class. Se vocês verem uma gatinha aparecendo por aqui, é a minha gatinha. Então, não se preocupem que talvez apareça uma gatinha aqui na nossa Rise Class. Mas o assunto de hoje abordado é como deixar de ser aquela amiguinha. Deixa eu fixar aqui a câmera para vocês não perderem a minha quando destacar para todas as pessoas. Acho que é assim. Porque conforme vai entrando, acaba mudando ali a câmera. Mas eu acho que agora fixou, né? Se o áudio estiver ok, coloquem aqui para mim no chat para mim ver. Estou conseguindo ver, acompanhar aqui vocês. Então, bora lá. Vamos dar continuidade. A gente vai começar falando hoje como deixar de ser aquela menininha, aquela amiguinha e se tornar uma verdadeira profissional respeitada. Vender mesmo o nosso serviço, os nossos. Não sei o que vocês que estão aqui assistindo fazem, mas as unhas, os cílios, o cabelo, vender o seu serviço de verdade sem precisar ficar deixando claro que tu é uma boa profissional. A gente vai começar pelo princípio de que nós trilhamos um caminho até aqui, correto? Mesmo que a gente não se identifique mais com aquela pessoa do passado que a gente era, a gente tem raízes. Então, a gente cria hábitos, manias, maneiras de se comunicar, de se vestir. Então, isso são as nossas raízes. Entretanto, no meio de todo esse caminho, a gente conhece pessoas diferentes, a gente muda o nosso hábito, a gente muda o nosso gosto pelas coisas. Então, conforme esse tempo passando, as coisas realmente vão mudando e a gente deixa de ser aquela menininha,
aquela amiguinha do nosso público, né? Que hoje em dia, com a rede social, as pessoas passaram a ser mais amiguinhas do público, né? Confundem a amiga com a profissional. Entretanto, de estar nesse caminho de entre amiguinha e profissional, a gente acaba se tornando uma pessoa diferente. A gente acaba mudando o nosso jeito, as nossas raízes. Não na cabeça de vocês, mas na minha cabeça. Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim também, porque esse assunto de deixar de ser a menininha para ser a profissional respeitada também foi algo que aconteceu aqui, por eu ser nova. Então eu tive essa bagagem de passar por isso. Na minha cabeça, eu era uma pessoa. Na minha cabeça, eu era uma profissional madura, eu era uma profissional que transmitia respeito, que transmitia nada de amadorismo ou infantilidade, mas sim eu me achava madura. Eu me achava de uma forma que eu gostaria na minha cabeça. Mas quem via de fora olhava o meu estilo de roupa, via as minhas manias. E quando eu mesma olhava o meu guarda-roupa, eu não conhecia a pessoa que eu via. E é super normal a gente passar por isso. Todas as pessoas, em algum momento, elas vão evoluir. Então, elas vão ter que passar por esse processo, não é mesmo? E eu me vi nesse processo de uma forma assustadora. Porque na minha cabeça eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que se vestia como uma menina, que tinha manias de menina, que tinha manias de amigas. Então, todas as minhas clientes que eu atendia presencialmente, eu chamava de amiga, porque a gente tem esse hábito. Chamava, ai, amiga, tudo certo para o nosso horário hoje? Só que em que momento eu deixei isso acontecer para eu me tornar amiga da minha cliente e não profissional da minha cliente? Eu sei que a gente gosta de estar perto, eu sei que a gente gosta de transmitir esse cuidado, esse carinho, mas às vezes a gente extrapola o limite. E aí, quando tu precisar se impor em alguma regra, em algo importante, quando a cliente faltar ao horário dela, quando a cliente cancelar em cima da hora, tu não vai saber se impor justamente por isso, por ser a amiguinha. E agora, como é que eu vou deixar essa cliente desconfortável se eu trato ela como uma amiga? Eu sei que a gente pensa assim, porque eu já passei por isso. Novamente, como chegou várias alunas novas aí na nossa Rise Class, eu vou pedir para vocês uma coisa. Todas as vezes que vocês tiverem um insight, que vocês tiverem um pensamento de, nossa, isso sim valeu a pena, nossa, isso aí eu precisava escutar, coloquem no nosso chat, nível Rise. Isso eu vou saber que eu estou no caminho certo e que estou entregando um conteúdo de valor para vocês, ok? Voltando. Por que esse processo é tão desconfortável e às vezes tão demorado? Toda e qualquer mudança, Fada, ela vai ser lapidada pelos teus comportamentos. Principalmente por aquele público que tá te assistindo de fora. E para colocar isso para fora, para mostrar para o mundo, tu precisa ir acrescentando aos poucos no teu dia a dia. Porque tu já pensou nunca ter. Vamos dar um exemplo aqui, prático, muito prático para vocês. Espero que o áudio esteja ok. Qualquer coisa, minha vizinha aqui no chat. Tu já pensou tu nunca ter pisado em uma academia, ok? E no dia seguinte que tu começou, no teu segundo dia de academia, tu começar a postar vídeos, stories, ensinando os teus seguidores a treinar? Não faz muito sentido, né? Porque tu acabou de chegar naquele ambiente, naquele mundo, e tu já quer sair ensinando. Isso acontece quando a gente demonstra algo que a gente não é. Porque as pessoas vão ficar em choque que tu a recém começou e já está ministrando aulas sobre aquilo que às vezes mal a gente entende. Então é algo que vai ser marcante, mas talvez não tão positivo, pois as pessoas elas vão ficar completamente perdidas com esse teu novo eu. Se tu chegar de supetão assim, ai, mudei completamente o meu visual, o meu estilo, o meu comportamento, o meu jeito de falar, a minha postura, completamente mudada. As pessoas vão dizer, opa, que personagem é esse que chegou aí do nada? Porque até ontem ela era aquela menina, ela era aquela amiga, e agora ela é
grosseira, agora ela tem um comportamento diferente, ela tem uma postura profissional diferente. Tudo bem, legal isso, mas quem é essa personagem que chegou do nada? Então, é necessário que tu vá aplicando isso aos poucos no teu dia a dia, que tu vá acrescentando isso aos poucos no teu dia a dia para que seja confortável para as pessoas e as pessoas acompanhem esse teu crescimento, né? Por isso que para ser constante, verdadeira, precisa ser aos poucos. A gente precisa acrescentando na rotina, principalmente para nós, e mudando aos poucos. Então começa mudando algumas roupas que não fazem mais sentido para ti, que talvez transmitam uma imagem que tu não quer mais transmitir. Algumas talvez manias que a gente carrega mais infantil no decorrer dos anos, que não fazem mais sentido para ti, para as pessoas ao teu redor. A gente precisa entender que a mudança é óbvia para nós, para a gente que quer mudar. Mas para as pessoas de fora, elas não têm a mínima noção do que a gente pensa, do que tu pensa. Então, não adianta a gente mudar completamente do nada e achar que as pessoas estão entendendo, ou sumir completamente do nada e pensar que as pessoas pensam assim: mas a fulaninha ainda está atendendo, mas a fulaninha ainda presta serviço. Como que ela vai saber? Se tu não posta mais, se tu não aparece mais para ela em nenhum momento. Então, o óbvio precisa ser dito. Anotem isso. O óbvio precisa ser dito. Em todas as circunstâncias. Digo isso um extra aqui para vocês, que não é o assunto que a gente está abordando hoje, mas o óbvio precisa ser dito quando vocês cobram uma taxa de cancelamento. O óbvio precisa ser dito quando vocês não aceitam outras pessoas junto no atendimento, que vocês não aceitam que as pessoas tragam outras pessoas. O óbvio precisa ser dito sobre atrasos, porque tudo que foi falado, foi combinado, não gera estresse no final. Então, o que eu digo para vocês aqui é: o óbvio precisa ser dito quando vocês não querem mais ser a amiguinha, quando vocês não querem mais ser aquela menina para as clientes. E eu digo isso por quê? Porque eu passei por isso. Eu comecei muito nova na profissão. Eu já tenho mais de 5 anos na profissão e eu comecei muito nova. Então, por eu ser nova, as pessoas entendiam que o quê? Acho que isso é meio hobby dela. Talvez ela nem precise muito disso. Vamos fazer esse atendimento com ela aqui, mas eu não passava a credibilidade que eu precisava, eu não passava a autoridade que eu precisava. Mas vamos pensar da seguinte forma: toda autoconfiança em excesso, de alguma forma, ela está sendo uma máscara para uma insegurança. Então, se a pessoa é segura demais, se a pessoa é aparecida demais, se a pessoa quer transparecer algo que ela não é demais, pode ter certeza que ele tem insegurança. E ela não sabe o que está fazendo e aquilo vai durar por pouco tempo. É como se aquela pessoa precisasse provar o tempo inteiro ou precisasse de validação o tempo inteiro, sabe? Então, vocês veem eu falando absurdamente sobre naturalidade e excelência no meu perfil pessoal, correto? Se eu, do nada, aparecesse mega maquiada, muito, gente, muito maquiada, ou completamente desleixada, com o cabelo pro ar e com as unhas todas quebradas, com cara de sono, com. Se eu aparecesse desleixada, isso não seria um contraste? Algo que eu estaria me contradizendo. Se eu prezo pela naturalidade, eu vou aparecer toda maquiada, ou com um filtro extravagante, que vocês não vão conseguir nem me reconhecer, ou desleixada, se eu prezo pela excelência. Uma coisa contradiz a outra, não é verdade? Então, o que eu posso dizer para vocês é: não adianta se enfiar em um personagem que não vai ser sustentável para tua cliente, que vai te trazer cansaço e fazer com que tu abra mão de tudo, dos teus valores. O principal é o quanto vale tu abrir mão dos teus valores para criar esse tal personagem e ser madura e tudo. Do nada. A gente vai aprofundar mais, então calma, só tô pincelando aqui por cima para vocês entenderem depois mais a fundo. O que eu digo para vocês? Quando a gente não se perde nos valores e também não pega tudo que indicam na internet para nós. Vou dar um exemplo. Uma cabeleireira com um cabelo colorido, super criativa e autêntica. Se ela aparecesse com um blazer preto, uma calça preta, toda preto,
Seria comum, não seria? Seria um normal. Seria uma autoridade, mas seria uma cabeleireira comum. Mas agora, se ela aparecesse de forma mais criativa, com um blazer colorido, com um macacão jeans, exalando cores, ela não se destacaria muito mais? Ela não seria lembrada, talvez, por isso? Não combinaria muito mais com a essência que ela transmite, da forma que ela transmite aquele comportamento dela, o cabelo dela. E eu digo isso não no intuito de vocês virarem um arco-íris, o guarda-roupa de vocês. Não. Até eu não uso muito estampas. Hoje eu me propus a usar uma estampa. Mas o que eu digo para vocês é, às vezes na intenção de mostrar o básico que funciona, tipo, tu usar o que funciona para fulaninha, às vezes é o que vai te sabotar e não deixar tu descobrir a tua melhor versão. Porque tu vai no embalo de todo mundo. Ah, mas agora é blazer. Ah, mas agora é vender, cobrar alto. Ah, mas agora é servir café. Ah, mas agora tem que botar jaleco fino, caríssimo, com marca tal. Não. A gente precisa entender o que funciona pra gente. Só que na nossa versão adulta, na nossa versão profissional. Agora a gente vai abrir juntas a caixa preta da mentora. Depois de falarmos, abordarmos tudo isso, a gente vai abrir a caixa preta com o quê? Ponto 1. Toma muito cuidado ao tentar transmitir algo que tu não é. Como a gente estava falando ali agora sobre a cabeleireira. Tudo bem tu ainda não ser o que às vezes a gente está mostrando, mas estar no caminho de se tornar aquela pessoa. Às vezes o meu sonho é estar vestida, vamos supor, com uma leg de academia no meio da tarde e ir treinar no meio da tarde, mas ainda não é a minha realidade. Porém, eu estou acrescentando isso. Agora, o problema é tu abrir um caminho que não é teu. Tu inventar algo porque tá hypado, porque tá em alta, porque as pessoas estão falando que é certo. E tu nem sabe se aquilo é para ti ainda. Então, muito cuidado ao tentar transmitir algo que você não é. 2, ser vista para o sucesso. Isso a gente vai abordar um pouco mais a fundo, porque é muito real. Talvez tu já até tenha escutado isso em algum outro momento, mas eu sei que assim, tu pode estar cansada de saber disso e pode pensar, mas eu não tenho condições de comprar um guarda-roupa novo agora. Ok, eu também não podia, e sendo bem aberto com vocês, eu ainda não me sinto 100% satisfeita com o meu estilo de roupas. Tem roupas que eu gosto mais, eu me identifico mais com o estilo da Raíssa de agora, e tem outras que eu ainda uso esporadicamente. Porém, nós sempre podemos melhorar. Então, assim, Fada, tenha o básico que funciona para começar. Não precisa ser a melhor marca, não precisa ser a melhor roupa, não precisa nada de caríssimo. Precisa transmitir o que você quer transmitir. Só isso. Às vezes uma blusa preta básica com o teu comportamento, com a tua postura, com o teu profissionalismo é o que vai ser o suficiente. Um fato é, quando a gente exala autocuidado, quando a gente se olha no espelho e se sente confiante, consequentemente, tu vai passar mais confiança para o teu cliente, mais confiança para o teu público. Então, por que disso? Por que estar vestida para o sucesso? Porque vocês já pararam para pensar que se tu tiver mais arrumada, tu vai gravar mais? Que se tu tiver com o cabelo penteado e uma blusinha básica, tu vai gravar mais? Tu vai se sentir bem para gravar? Porque vamos ser sincera, eu duvido com todas as letras, que se tu tiver de pijama, sem pentear o cabelo, você não vai aparecer nas redes sociais. A gente pode estar aqui agora mais aberta entre nós, ok? Tudo bem, entre nós a gente pode falar sobre isso, porque é real. Se tu não tá vestida para vencer, vestida para conquistar, vestida para o sucesso, eu não vou abrir a câmera aqui. Hoje de manhã, eu fui aparecer no Instagram, eu dei o meu bom dia e tudo, mas eu fui aparecer de vídeo umas 10 horas. Por quê? Porque antes eu estava de pijama, com o cabelo despenteado.
Então eu duvido que você apareça de pijama com o cabelo despenteado. Eu fui, tomei um banho, me arrumei, o que aconteceu? Eu abri a câmera e fui falar com o meu público, com a minha audiência. Entende? Então, é preciso estar vestida para o sucesso. E quando a gente diz isso, a gente não fala de roupa cara, marca cara e roupas extravagantes. Não. A gente fala de estar alinhada com o teu posicionamento. Mas se ainda assim você decidir aparecer de qualquer jeito, descabelada, de pijama, com remela nos olhos, me diz quem fecharia um serviço com você dessa maneira. Porque se a profissional da beleza, que é encarregada em deixar as pessoas na sua melhor versão, seja em unhas, seja em cílios, seja em cabelo, se ela que é encarregada em fazer com que essas pessoas se sintam mais bonitas, não tá assim? Qual a probabilidade dela fechar o serviço com uma profissional que é desleixada com ela mesma? Então, agora me diz, se a profissional aparecer bem vestida, com cabelo alinhado, um semblante limpo e feliz, quais são as probabilidades dela não fechar com você? A beleza vende, a imagem vende. E por que eu digo isso para vocês com tanta certeza? Porque eu fazia a mesma coisa, eu errava na mesma coisa. Porque para mim, eu pensava assim, ai não, é balelinha, é historinha que estão falando que isso aí não vai mudar nada. Fadas, muda. Isso muda. A beleza vende e a imagem vende, principalmente quando se trata de estar no ramo da beleza. Como é que tu faz unhas, tá? Tu é nail designer e a tua unha tá esburacada, pode estar o mais simples possível, uma cutícula feita, uma basezinha, pode estar o mais simples possível. Mas se tu tá com ela toda ruída, toda escangalhada, ao português, o que desejo tu vai gerar na tua cliente, se ela te ver pessoalmente? Pode ser que no Instagram tu venda unhas lindas, maravilhosas, mas quando ela te ver pessoalmente, o que desejo tu vai gerar nela? Ok, mas existe uma imagem que vende. Eu queria agora a ajuda de vocês aqui no chat. Bem rápido, bem simples. Me descreve aqui nos comentários o que é uma pessoa elegante. Pode ser em 2 palavras, para não ser pesado para vocês. Um tom de voz de uma pessoa elegante ou um comportamento. Ela é o quê? Ela é simpática? Ela... Me digam, o que vocês acham que é uma pessoa elegante? Que forma essa pessoa elegante age? Que eu tô olhando aqui os comentários de vocês. Simpática, cuida de si. Exatamente. Podem ir colocando, fiquem à vontade, que eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô lendo os comentários de vocês. Ela tem um tom de voz maduro e confiável, que ela passa confiança exatamente. Ela transmite essa confiança no tom de voz dela. Qual é a postura dela? Educada, exatamente. A profissional, a pessoa que ela é elegante, ela vai transbordar a educação. Então, ela é educada. O jeito de falar dela é educado, exatamente. Ok. Agora, já parou para pensar que eu tô lendo aqui os comentários junto com vocês? Antes da gente abordar o contrário. Como uma pessoa insegura age? Depois da gente falar sobre a elegante, como a insegura ela vai agir? Vou olhar aqui os comentários de vocês, mas qual é o tom de voz da pessoa insegura? Qual é o comportamento da pessoa insegura? Até nas redes sociais. Ela fala baixinho? Ela fica encolhida falando? Eu vou falar assim com vocês? O que eu vou transmitir? O que eu vou transmitir se eu falar dessa forma com vocês? Se eu falar assim baixinho, com uma voz para dentro? Vocês vão entender o que eu tô falando? Vocês vão ter vontade de assistir uma aula completa com uma pessoa falando dessa forma? Não, porque ela transmite insegurança, ela transmite que nem ela sabe o que ela tá fazendo. Então, qual é a postura de uma pessoa insegura? Ela fala baixinho, ela
fica encolhida, ela tem medo, a postura dela e o comportamento dela é mais infantil, é mais envergonhado. Em pleno 2026, fadas entrando em 2026. Essa coisa da vergonha das redes sociais, de não abrir a câmera, de não colocar para fora o que a gente tem de tão valioso no nosso trabalho, de não vender o nosso trabalho, é inaceitável. Porque a gente precisa, em pleno 2026, se destacar em meio a tantas. E o que vai fazer de se destacar? Tu já parou para pensar que o teu potencial cliente, nesse exato momento, ele pode estar pensando: se ela não é capaz de cuidar de si mesma, como que ela vai cuidar de mim? Se ela não é capaz de estar com as unhas bonitas, ou se ela é cabeleireira, se ela não é capaz de estar com o cabelo dela cuidado, como ela vai cuidar do meu cabelo? Como ela vai cuidar das minhas unhas? Como ela vai cuidar da minha sobrancelha? Se ela não é capaz de cuidar de si mesma. Eu digo isso quando a gente vai aparecer numa rede social, eu digo isso quando a gente vai sair em algum lugar. Não digo pra gente andar 100% em casa o tempo inteiro vestida para vencer. Claro que seria muito bom, porque a gente tem mais vontade de vencer. Mas, na realidade, na vida real, e se a tua cliente estiver pensando isso? A gente acabou de ver exemplos que deixam nitidamente claros que a imagem vende sim. E agora, entre nós aqui, com quem você compraria? Com a primeira pessoa, segura, com um tom de voz firme, simpática, educada, como ela disse, com uma postura profissional? Ou tu compraria com a insegura, que fala baixinho, que fica encolhida, que tem medo de te vender, que não sabe nem vender o seu próprio serviço? Me diz, com qual das duas você compraria hoje? E aqui eu vou trazer para vocês algo que é muito importante, que ajuda em 99% das vezes. Crie a sua persona super triunfo. O que é isso? Quem é o seu super triunfo? O que essa pessoa faria no seu lugar? O seu super triunfo é a pessoa que você se inspira. É a pessoa que você admira. É a pessoa que está no seu vision board, que é o nosso mural dos sonhos. A pessoa que tem a vida que você sonha ou que você almeja alcançar. Comece hoje encontrando o seu super triunfo. Pode ser no máximo duas pessoas, tá? E durante onde é que tu vai usar esse super triunfo? No teu dia a dia. Em momentos impactantes, em momentos que tu não tem certeza para onde ir, o que vestir, como se comportar, o que falar, como agir. Pense exatamente assim: o que essa pessoa faria no meu lugar? Pega a pessoa que você admira e pensa: se nesse exato momento eu tivesse me vestido assim, o que essa pessoa vestiria e o que essa pessoa pensaria? Não é para a gente viver se julgando e se comparando, mas é para a gente ter uma base de por onde ir, por onde começar, enquanto a gente está perdido e não sabe por onde ir. Agora, para pôr em prática isso com mais ou menos 30 minutos de Rise Class, para pôr em prática, comece hoje com quem eu quero ser. Anota aí. Quem eu quero ser? É essa pergunta que tu vai se fazer hoje, para conseguir ir lapidando a tua melhor versão em 2026. Porque o que eu quero dizer para vocês é: sempre mostrem o serviço de vocês, coloquem o serviço de vocês em primeiro lugar, para que a pessoa entenda que tu quer vender aquilo, que o teu serviço é bom, que as pessoas fazem que as pessoas tenham acesso àquilo. Então, comece por quem eu quero ser. Entra no Pinterest, gente. Hoje a internet está aí para isso. Entra no Pinterest e bota pessoa, estilo tal, comida tal, exercício tal, forma de mostrar o serviço tal. Coloquem o serviço de vocês na vitrine. E comece com quem eu sou, quem eu quero ser. Botem do lado uma lacuna. Quem eu sou hoje e quem eu quero ser em 2026. Vocês vão ver que esse exercício é tão bobo, mas ele funciona tanto, porque ele te dá um norte do próximo passo, ele te dá um norte para onde tu quer ir. Então, é por isso que hoje eu deixo vocês com essa pergunta. E eu deixo essa pergunta com vocês. E por último, o porquê. Eu quero que vocês se respondam isso. Por que que o seu favorito
que é o seu cliente hoje, deveria comprar de você? Com tudo que a gente abordou aqui hoje nessa Rise Class, por que hoje o seu cliente deveria comprar de você? Porque você é excelente naquilo que você faz? Porque você é cuidadosa com o seu serviço? Porque você entrega o melhor de si? Porque você é atenciosa? Por que o seu cliente deveria comprar de você? Então, comece por quem eu quero ser, quem eu não quero ser e quem é o meu cliente. Por que o meu cliente deveria comprar de mim? Ok? Quero dizer para vocês se ficou alguma lacuna aberta, algo que vocês gostariam de acrescentar na nossa Rise Class, comentem aqui que eu estou dando uma olhada nos comentários. Se vocês gostariam de acrescentar algo, se ficou alguma dúvida, que eu vou dar uma olhada nos comentários agora. Estou aqui acompanhando vocês, porque se ficou alguma dúvida, coloquem, a gente já vai destrinchar isso aqui agora. Se algum medo, algum receio que vocês têm. Estou acompanhando aqui vocês. Como eu vou saber quem é o meu cliente ideal? Ela colocou. Como que tu vai saber o teu cliente ideal é? Qual serviço tu vende? Quem compraria o teu tipo de serviço? Se tu faz unhas, quem compraria esse serviço? Mulheres de tal idade a tal idade. O que elas gostam? O que tipo de serviço tu gosta de prestar? Tu gosta de unhas mais decoradas? Tu gosta de esmaltação tradicional? Que serviço tu vende? E dessa forma, tu vai lapidando o teu cliente ideal, colocando todas as informações que vierem na tua cabeça. Quanto mais informação sobre o teu cliente, melhor. Ok? Fadas, por hoje a gente conclui mais uma Rise Class. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje até o final. Eu espero ter gerado muito valor e transformação em cada uma de vocês. A gente se vê na nossa próxima segunda-feira, ao meio-dia em ponto.